Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre probabilidade. Portanto, os objetivos dessa aula serão resolver e elaborar problemas envolvendo conceitos de probabilidade e ainda calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Mas, para isso, é importante que você se recorde sobre o que é probabilidade e o que é um evento aleatório. Vamos lá? Então veja, probabilidade é o estudo sobre experimentos que, mesmo sendo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são previsíveis. Por exemplo, vocês se lembram que na aula anterior a professora deu o exemplo do dado? Um dado comum com 6 faces. E lembra que eu falei assim que o dado ele era um experimento aleatório? Por que ele é um experimento aleatório? Porque quando eu jogo dado, eu não sei dizer com certeza qual será a face que fica voltada para cima. Então, eu não sei se vai cair na face 2, 1, 6, né? Então, é um evento que eu posso repetir várias vezes, eu posso jogar o dado várias vezes e mesmo assim eu não tenho certeza de qual vai ser o resultado, ou seja, eu não sei prever. Eu consigo calcular a probabilidade de um dado evento com relação a esse dado, né? De um determinado evento com relação a esse dado. Mas não consigo dar certeza de que um determinado número vai sair como resposta, ok? E nós ainda temos que entender o que são os experimentos aleatórios, né? Então, os experimentos aleatórios são aqueles experimentos nos quais os resultados não são possíveis de serem previstos com total de certeza, pois ocorrem ao acaso. É o caso também da moeda, né? Quando eu jogo uma moeda para cima, eu não sei se vai cair cara ou coroa. Então, eu também não posso prever. Então, ele tem resultados que ocorrem ao acaso, ok? Bom, então aqui, ó, os dois experimentos aleatórios que a professora acabou de falar, né? Quais são os possíveis resultados de um dado? O dado, como ele tem 6 faces, ele vai ter 6 resultados diferentes. A moeda, como ela tem 2 faces, ela vai ter 2 resultados diferentes, cara ou coroa, certo? E todos os possíveis resultados de cada experimento recebem o nome de espaço amostral. Então, por exemplo, o espaço amostral do dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espaço amostral da moeda, cara ou coroa. Então, espaço amostral é o número de todos, né? É o resultado de todos os resultados possíveis daquele experimento aleatório, certo? Bom, vamos então para o nosso praticando 1. Veja, identifique o experimento indicado como aleatório e não aleatório. Ou seja, aqueles que você pode prever e aqueles que você não pode prever. Então, na letra A, você tem assim, ó, lançar um dado e verificar se o número obtido é par. Será que isso é um experimento aleatório ou não aleatório? Letra B, lançar uma bola ao cesto e acertar. Será que é aleatório ou não? E letra C, lançar uma moeda e verificar o resultado obtido. Então, vocês viram que é um exercício teórico, mas para vocês aprenderem a identificar se o experimento é aleatório ou não, ok? Então a professora vai dar um tempinho para você responder aí na sua casa e na sequência a gente volta para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso praticando 1. Veja, na letra A, o experimento, ele é aleatório, né? Porque eu vou lançar um dado e eu não sei qual vai ser o número, né? Que vai sair, qual a face que vai sair, se vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas eu consigo calcular a probabilidade de sair o número par, certo? Na letra B, né? Ele está dando uma certeza já. Ele já quer que você lance uma bola ao cesto e acerte. Então, neste caso, ele já está prevendo que a cesta, né, ela tem que ser acertada. Então, como ele já está prevendo o resultado, ele não é aleatório, certo? E na letra C, lançar uma moeda e verificar o resultado obtido. Ele é aleatório porque nós não podemos prever se o resultado da moeda será cara ou se será coroa, tudo bem? Então vamos agora falar um pouquinho sobre o cálculo de probabilidade. Vamos pensar um pouquinho, olha só. Um notebook será sorteado entre os 1.000 estudantes matriculados no colégio que Flávio estuda. Desse total de estudantes, 240 são estudantes dos 7º anos. Qual a probabilidade do ganhador do notebook ser um estudante do 7º ano? Vamos pensar um pouquinho? Veja, toda a escola está concorrendo, né? Só que desse total de alunos, desses 1.000 estudantes que estão matriculados no colégio, 240 são estudantes do 7º período, do 7º ano. Então, ele está perguntando qual a probabilidade do aluno sorteado ser do 7º ano. Será que a gente consegue calcular isso? Vamos lá. Como a gente pode calcular essa probabilidade, né? Será que a gente consegue pensar em alguma estratégia para resolver esse cálculo? Bom, nós temos que pensar que a probabilidade de um determinado experimento, ela sempre vai ser uma razão. Lembra o que é a razão? Razão é uma divisão. Então, a probabilidade, ela sempre vai ser a razão do número de possibilidades favoráveis pelo número de total de possibilidades, tá? Então, vocês viram que para a gente poder entender de probabilidade, a gente tem que saber lá do conceito de razão que vocês já viram em aulas anteriores, né? Mas vamos esquematizar então como ficaria isso? Olha só, eu tenho 1.000 alunos no total. Quem seriam esses 1.000 alunos? Olha só, esses 1.000 alunos seriam o meu total de possibilidades. As possibilidades favoráveis é a condição do meu exercício. Qual é a condição que o exercício está dando para a gente? A condição é qual é a probabilidade de que um aluno do 7º ano seja sorteado. Então, esses 1.000 alunos, eu sei que 240 são do 7º. Então, a probabilidade seria 240 sobre 1.000. Então, essa razão aqui, ela indica uma probabilidade. Então, não esqueçam, anotem aí no caderno de vocês, tá? Quando eu calculo uma probabilidade, a probabilidade vai ser sempre a razão, a divisão dos possíveis, do número de possibilidades favoráveis pelo número de total de possibilidades, tá? É claro que você vai ter que saber interpretar agora no seu exercício quem são as possibilidades favoráveis e quem representa, qual número representa o total de possibilidades, tá? Então, olha só, número de estudantes do 7º ano dividido pelo número total de alunos do colégio, tá? Certo? Vamos pensar então um pouquinho? Lembra do espaço amostral? Se eu perguntasse para vocês, qual seria o espaço amostral dessa situação problema? Lembra? O espaço amostral são todas as possibilidades, são todos os possíveis resultados. Pense que o ganhador, né, desse notebook poderia ser um aluno de qualquer série. Poderia ser um aluno do 7º, do 8º, tá? Então, o espaço amostral são todas as possibilidades. Então, qual é o total de possibilidades? 1.000 alunos, porque qualquer um desses 1.000 alunos poderia ser sorteado, ok? Então, o espaço amostral, no caso, é 1.000, tá? Então, significa, gente, que se a gente simplificasse ainda esse valor, né?
Se a gente transformasse essa razão em porcentagem, por exemplo, a probabilidade de um aluno do 7º ano ganhar seria de 24%. Então, probabilidade a gente pode representar por meio de uma fração ou ainda por meio de uma porcentagem, ok? Certo? Olha lá, né? Você poderia simplificar aqui a razão por 10, ficaria 24 sobre 100. 24 dividido por 100 daria 0,24. E se eu multiplicar esse 0,24 novamente por 100, eu transformo esse valor em porcentagem, ok? Vamos então ver se vocês entenderam direitinho, tá? Vamos para o praticando 2. Olha só, ao lançarmos um dado honesto, ou seja, não viciado, uma única vez, qual é a probabilidade de obtermos 3? Então, olha a dica. No lançamento de um dado, quais são os possíveis resultados, né? Qual é o espaço amostral desse dado? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver e, na sequência, eu volto para fazer a correção com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso praticando 2. Então, lembre-se, o que é uma probabilidade? Lembra? Probabilidade vai ser a razão do evento dividido pelo espaço amostral. Lembra o que é o evento? Eventos são os possíveis resultados. Lembra do conceito? Olha só, são as possibilidades favoráveis, tá? Então não esqueçam disso. Probabilidade é a razão das possibilidades favoráveis dividido pelo total de possibilidades. Vamos interpretar o exercício
e vamos entender qual é a minha possibilidade favorável. Possibilidade favorável ou evento é a mesma coisa. Então, muitas vezes o professor da sua escola pode falar o conceito evento, tá? Então, possibilidades favoráveis ou evento é a mesma coisa. É a condição que o exercício está te propondo para você calcular a probabilidade, tá? Então, probabilidade de obter 3, essa é a condição, tá? Então, quantas vezes o 3 aparece no espaço amostral do dado? Ele aparece uma única vez, certo? Então, será 1 sobre 6. Por que 1 sobre 6? Porque eu só tenho apenas um número 3, ele aparece uma única vez no meu espaço amostral, dividido pelo número de elementos, né, do espaço amostral, dividido pelo total de possibilidades. O total de possibilidades de um dado é igual a 6, certo? Portanto, a probabilidade de sair qualquer um desses números do dado é uma probabilidade igual a de 1/6, ou seja, é a mesma probabilidade. A probabilidade de sair 4, 1/6. A probabilidade de sair 5, 1/6. E assim por diante. Então, todos possuem a mesma probabilidade, certo? Vamos então agora para o praticando 3. No praticando 3, nós temos a seguinte situação. Ao lançarmos um dado honesto, uma única vez, qual é a probabilidade de obtermos um número ímpar? Então, pensa no que a professora falou. Olha só, probabilidade vai ser sempre a razão das possibilidades, né, possíveis ali, dividido pelo número total de possibilidade, certo? Então, pensa comigo, quantos números ímpares nós temos? Então, a professora vai dar esse tempinho para você resolver o praticando 3, tá? E na sequência, a gente volta para fazer a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, vamos primeiro verificar quais são as possibilidades favoráveis. Então, veja, a possibilidade favorável é sempre a condição que o teu exercício está te fornecendo no enunciado, certo? Ele está falando assim que o número tem que ser ímpar. Então, eu já sei que o dado tem quantas possibilidades no total? 6 possibilidades, né? Quantas dessas possibilidades são ímpares? Ou seja, lá no dado, pensa no dado, né? Quantos números ímpares aparecem? Aparecem 3. Aparece o 1, o 3 e o 5. Então, são 3 números ímpares. Então, esse 3, tá? Vai ser a quantidade de possibilidades favoráveis. Então, eu vou pegar esse 3 agora e vou dividir pelo número de possibilidades no total, né? Então, eu tenho 3 possibilidades favoráveis dividido pelo número de possibilidades no total, que é igual a 6, tá? Então, eu tenho 3 sextos. Se eu simplificar 3 sextos por 3, por exemplo, onde 3 é o máximo divisor comum entre 3 e 6, o resultado vai ser igual a meio, né? E se a gente quiser transformar isso em porcentagem, né, eu sei que meio representa 50%. Então, a probabilidade de eu jogar esse dado e eu obter um número ímpar é de 50%, tá? Já que, né, metade dos números das possibilidades no total, né, são ímpares, certo? Então, 50% de chance de sair um número ímpar, certo? Bom, só lembrando, né, pessoal, que eu posso representar a probabilidade assim, na forma de fração, posso representar ainda na forma decimal, ou seja, se eu pegar o 1 e dividir por 2, ele vai ficar 0,5, ou ainda eu posso representar a porcentagem na forma, posso ainda representar a probabilidade na forma de porcentagem, tá? Então pode ser na forma fracionária, na forma decimal e na forma de porcentagem, certo? Bom, portanto, nós falamos sobre como resolver e elaborar problemas envolvendo conceitos de probabilidade e como calcular a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!